Olá, Roberta Mustaki para mais um post do canal T21. Hoje a gente vai conversar sobre o método ABA com a doutora Renata Lima Veloso, que é fonoaudióloga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento, especialista em análise do comportamento aplicado, sócia fundadora da Clínica Nexo Intervenção Comportamental. Renata, obrigada por aceitar o convite. Foi difícil achar alguém que tem a experiência no ABA e na T21 paralelamente. Então, super obrigada por participar aqui e tirar nossas dúvidas dos pais profissionais a respeito do método dentro da T21. A gente costuma fazer as 3 perguntas básicas para todos os profissionais de todas as áreas, que são perguntas que norteiam os pais e profissionais a respeito de cada método. Tá, joia. Tá bom? E a primeira pergunta é: explique brevemente as bases e teorias aplicadas à técnica. O que é o ABA? Bom, primeiro eu que agradeço, né, pelo convite e quero parabenizar vocês por ter esse canal, porque a gente sabe que a divulgação de informações é a melhor forma, né, de ajudar as famílias. Bom, o ABA, em português, Análise do Comportamento Aplicada, né, é uma ciência, na verdade, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque é muito comum as pessoas chamarem de método, né, e na verdade é uma ciência. E, inclusive o nome método acaba remetendo a uma coisa um pouco mais fechada, né? Uma forma de trabalhar fechada. E a ideia não é essa. Então, a análise do comportamento ela é uma ciência que tem conceitos e muitas pesquisas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, né? Para que a gente possa, através das comprovações científicas, ter técnicas mais indicadas para o trabalho, né? Então, na verdade, a análise do comportamento tem alguns pilares, né, como a filosofia ou a análise do comportamento experimental, que trabalha um pouco mais com pesquisas aí, e nós temos a aplicada, a análise do comportamento aplicada, que é essa, né, que a gente usa nas intervenções. Não é uma intervenção indicada somente para pessoas com síndrome de Down. Ela é uma intervenção indicada para qualquer pessoa, ela pode ser utilizada como uma base para intervenção com qualquer pessoa, mas tem sido muito utilizada nos transtornos do desenvolvimento, né? Assim como síndrome de Down ou autismo, transtornos do espectro do autismo, que tem tido muitas pesquisas em cima disso. Nós temos inclusive muitos pacientes com autismo e síndrome de Down, a gente tem uma prevalência grande, né, disso. Mas então o que a análise do comportamento traz são técnicas de trabalho, que são baseadas em evidência. Dentro disso, a gente tem vários procedimentos que são utilizados, mas nunca uma receita, né, de bolo. Não existe uma receita. A gente precisa avaliar cada indivíduo. Sob o olhar da análise do comportamento, a gente vai analisar como acontecem os comportamentos desse indivíduo. Então, a gente não trabalha com o diagnóstico em si. E aí, por isso, ela pode ser aplicada a qualquer pessoa. Então, a gente olha para os comportamentos que essa pessoa apresenta, o que a gente quer desenvolver e o que a gente quer trabalhar para diminuir. Então, existem alguns comportamentos inadequados, por exemplo, que a gente quer diminuir. Então, a gente analisa a função. Que são estereotipados. Podem ser estereotipias, comportamentos agressivos, às vezes, formas inadequadas de se comunicar, né? Aí, quando a gente fala comportamento, a gente sempre remete muito a comportamento, de mau comportamento. Mas não, dentro da análise do comportamento, né, são todas as respostas que a gente dá aí no ambiente. E a gente analisa o que acontece antes e o que acontece depois de um comportamento, pra gente entender um pouquinho a função e por que esse comportamento se mantém. Tá. E aí, querendo modificar esse comportamento, eu vou trabalhar em cima tanto de antecedentes quanto de consequências que a gente dá para esse comportamento. É um método fonoaudiológico? Não, e aí, né, isso também é bem importante. Na verdade, no Brasil, a gente vê muito mais psicólogos trabalhando com análise do comportamento ainda, porque realmente a psicologia é um campo que estudou muito a análise do comportamento e desenvolveu pesquisas em cima disso, mas qualquer profissional pode estudar a análise do comportamento, porque ela é uma ciência aí a mais, né, a parte. Então, eu fiz uma pós-graduação em análise do comportamento depois da minha formação, o que não significa que eu deixei de ser fonoaudióloga, né? Então, na síndrome de Down, por exemplo, nós observamos muitas questões relacionadas à fonoaudiologia, né, como relacionadas a órgãos fonoarticulatórios, hipotonia, enfim, e pensando em questões de linguagem, né, como estruturar melhor a intervenção em linguagem na síndrome de Down,
a gente pode fazer um bom uso da análise do comportamento aplicado, que vai me dizer como chegar no objetivo que eu quero. Do Brasil, ou eu não sei se isso acontece no mundo também, surge uma curiosidade aqui que não faz parte das perguntas. Eu vejo muito ABA sendo aplicado por fonos. Mas grande a maioria? Olha, acho que não. Acho que no Brasil são poucas as fonoaudiólogas que aplicam ABA. Ah, que interessante. E quais são os pilares evolutivos envolvendo o trabalho específico na T21? Tá. E até, acho que um ponto importante para a gente pensar em retomar, né? O estudo da análise do comportamento, ele precisa ser um estudo profundo e longo, né? É uma ciência que envolve muitos conceitos. Então, às vezes você lê um livro sobre análise do comportamento ou você só fazer um curso pequeno não te torna um analista do comportamento. Entendi. Isso envolve muita pesquisa e muito estudo, né? E uma das coisas muito importantes na análise do comportamento são os registros, justamente para que a gente possa ter sempre de uma forma muito clara objetivos envolvidos na intervenção, evolução do paciente em cada objetivo, para saber o que eu preciso modificar na minha intervenção, né? Pensando na T21, voltando para a sua pergunta, né? Eu te diria que nós temos algumas pesquisas em análise do comportamento, trabalhando principalmente em desenvolvimento das habilidades cognitivas, né? Dessas pessoas, porque a gente trabalha com comportamentos que se referem à linguagem, comportamentos que também vão ajudar na atenção, comportamentos que vão ajudar também na aprendizagem de conceitos, né? Legal. E aí a análise do comportamento, como eu disse, não é específica para um diagnóstico, né? Mas a gente vai olhar para o que aquela pessoa precisa desenvolver em habilidades, né? Envolvendo todas as habilidades, inclusive atividades de vida diária, e a gente pode estabelecer metas e registrar com os procedimentos baseados em ABA, né, como que o indivíduo vai caminhar. Existe uma cartilha para isso? Não, isso é muito individual. Tá. Né? O que existe é você entender e aprender os conceitos envolvidos na análise do comportamento. Agora, não existe uma cartilha, uma coisa fechada de como trabalhar. Entendi. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, uma mãe chega e fala, eu ouvi falar que o ABA é muito bom. Meu filho está com problema de fala, meu filho está com problema comportamental. É esse o pré-requisito para se buscar o ABA? Quem trabalha com ABA, por exemplo, ele vai falar, com esta criança eu vou aplicar o ABA, ou eu vou fazer a fonoaudiologia, ou a psicologia, ou qualquer outra formação que eu tenha de base juntamente com o ABA. Como funciona isso? Na minha opinião, sim, com a minha formação, então o ABA é uma das poucas ciências, né, e poucas intervenções que traz evidência científica, né? E por esse motivo tem sido muito indicada no trabalho, principalmente nos transtornos do desenvolvimento, porque nós temos muitas pesquisas com evidência científica de que funciona, até por conta dos registros, né, e pesquisas mostrando qual é o melhor procedimento, o que vai mudando ao longo dos anos, né? Isso é muito interessante. Então, qualquer pessoa pode trabalhar com ABA e acho que é indicado em qualquer idade também, né? Você precisando de uma intervenção para trabalhar qualquer habilidade, você pode fazer o trabalhado baseado em ABA. E aí você pode utilizar o seu conhecimento e sua formação em fono ou em psicologia, né? Você não precisa tirar isso de lado, você pode aproveitar essa sua formação para trabalhar esse conteúdo onde você quer chegar com o seu paciente e utilizar as estratégias e procedimentos e as técnicas do ABA para chegar onde você quer na sua intervenção. Entendi. E existe uma idade, por exemplo, é apropriado que se comece ou a idade mínima para se iniciar? Não, qualquer idade. E bebês? Também. Existe algum material específico que se usa para isso, que é um material apropriado para a ABA? Ou simplesmente cada um cria o seu? Como funciona isso? Não existe um material específico, né? Nós temos alguns protocolos que são de observação e avaliação comportamental. Esses protocolos vão sugerir, né, alguns materiais. Por exemplo, eu quero avaliar se a criança consegue fazer um pareamento e o protocolo te sugere. Pareamento com tantas o que é um figuras. pareamento? Pareamento é você colocar um pareamento, né, de idênticos, de iguais, você pode colocar
lá uma foto de um cachorro, né? E você tem várias outras fotos e pede para a criança colocar o cachorro, colocar com igual. E aí ela tem que pegar a figura do cachorro e colocar com igual. Então, numa habilidade como essa, o material vai te sugerir, tenha tantas fotos diferentes e tantas fotos iguais para que você possa, né, pedir o pareamento, que é colocar com igual. Mas para a intervenção não tem um material específico, porque depende muito do que cada paciente vai precisar, né? Então, eu preciso trabalhar com o meu paciente os pedidos, né? Então, que ele faça pedidos para mim. Então, eu entendo, dentro da análise do comportamento, que eu preciso trabalhar com procedimentos que propiciem pedidos, ter no ambiente coisas que o meu paciente gosta, para que ele possa ser motivado, ficar motivado a buscar o que ele quer. E aí, nesse momento, eu vou utilizar as estratégias para ensiná-lo a pedir o que ele deseja, para ele ser reforçado por isso, né? E para que ele mantenha esse comportamento depois, para que ele entenda, eu pedi dessa forma, né? Tive acesso a isso que eu pedi, e aí então ele vai aprendendo a pedir sempre dessa mesma forma. Existe um padrão de sessões, por exemplo, eu preciso fazer 3 avaliações de 1 hora cada e eu preciso que esse paciente venha 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 hora. Qual é o critério de frequência pro ABA? Olha, pergunta difícil, porque assim, a gente precisa que seja uma intervenção que abranja, né, todos os ambientes e todas as necessidades de cada um. Então isso é muito individual. Mas, por exemplo, na área de autismo, que nós temos muitas pesquisas acontecendo com a ABA, a gente vê, né, a maior parte das pesquisas sugerindo 40 horas de intervenção. Semanais? Semanais. Que seria? O dia todo. Mas por que 40 horas? Porque a análise do comportamento não é você ficar 1 hora numa mesa fazendo uma sessão. Envolve você ter a fono fazendo algumas horas por semana na sessão, o psicólogo fazendo também, pode ter um terapeuta na casa fazendo com a família, ensinando os cuidadores a como proceder em vários momentos. Envolve também o momento que está na escola, com as orientações que a gente dá para a escola. Então, são horas de trabalho baseadas em análise do comportamento. Tá, mas em rotina, quantas vezes mais ou menos na semana, por exemplo, um paciente tem que vir até você? Então, tem paciente que nem vai até mim, tem paciente que nós sugerimos uma terapeuta na casa, que fica sob a minha coordenação, que faz esse trabalho na casa 4 horas por dia. Legal. Outros precisam de 1 hora por dia. E isso dura quanto tempo, mais ou menos, essa intervenção dessa terapeuta ou do critério? Tipo, ela viria porque você tem que passar uma resposta para os pais. E o quanto que eu vou ter que me dispor a isso? Aí, por exemplo, essa terapeuta estaria na sua casa 5 vezes por semana durante 2 meses. Qual é esse parâmetro? Existe? Quando a gente pensa em transtornos como síndrome de Down, o autismo mesmo, a gente não consegue estabelecer esse prazo a priori, porque são intervenções a longo prazo, né? A gente tem muitas habilidades para trabalhar. O que eu consigo estabelecer e devo estabelecer são os objetivos. Então, eu pretendo, em 2 meses, trabalhar esse objetivo, de que ele aprenda tal conceito, por exemplo. Entendi. Né? Agora, não aprendeu alguma coisa, eu estou fazendo errado, eu preciso mudar a minha intervenção. A culpa é sua. Eu preciso mudar a minha intervenção. Eu preciso mudar a minha intervenção para conseguir ensinar o que eu preciso, né, para o meu paciente. Agora, dependendo da gravidade do caso, o quanto a gente consegue que sejam generalizados os conceitos, isso é muito importante também na análise do comportamento. A gente precisa que tudo seja generalizado. Então, não adianta na minha sessão eu ensinar para o meu paciente, por exemplo, pedir, falando se todas as horas fora da minha sessão ele não vai fazer isso. Entendi. Então, a gente precisa que isso seja generalizado, né? Que os outros profissionais, que os pais participem. Então, envolve uma orientação também para que tudo se mantenha, mas não dá para determinar essa... Entendi. Existe algum critério de alta? Aprendizado. Então, sim. Digamos que a gente não para de aprender nunca. Sim. Mas vamos pensar, né, assim,
acho que o critério de alta é a gente cumprir os nossos objetivos, né? O que a gente acaba observando muito é que os objetivos vão mudando. As né? queixas, né? Também. Tá. Pode ser que eu comece com objetivos de trabalho, de aprendizado de conceitos muito básicos, né? Por exemplo, aprender conceitos como cores e pedidos, né? E talvez melhorar alguns comportamentos. E pode ser que daqui a 2 anos eu esteja trabalhando com os pais como ele vai sair até a padaria para comprar alguma coisa. Entendi. Então a gente pode ter uma evolução dentro desses objetivos e aí também a carga horária, a equipe vai mudando conforme a necessidade. Entendi. Até quem vai intervir junto a você. Legal. E vocês fazem um acompanhamento junto com a escola também? Com certeza. As escolas vêm recebendo bem? Nem sempre. Muito assim, né? Muito assim. Cada vez melhor? Sim. Temos melhoras. Olha, nós temos ótimos contatos, né, com muitas escolas. Normalmente a gente consegue uma entrada, né, boa nas escolas. E o que a gente encontra uma variação muito grande é com relação a orientações, né, como essas orientações vão se manter dentro da escola, sendo que tem que ser um trabalho em parceria, né? A ideia não é entrar na escola dizendo que tem que ser feito, eles são os mestres nisso, né? Mas que a gente possa ter uma parceria e muitas vezes parceria com muitas crianças nossas precisam de um acompanhante terapêutico. Tutor. Isso, né? A gente vê muitos nomes, né? Tutor, mediador acompanhante também. terapêutico. Acompanhante terapêutico. Isso. E essa pessoa precisa também saber como mediar, né? O que a criança precisa na escola, porque a ideia é que essa pessoa possa sair de campo, né? Para que a criança faça sozinha. Autonomia, mais uma vez. Exato. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês a respeito do método. Queria convidar vocês a seguir o nosso canal, se inscrever, que assim vocês recebem todas as entrevistas que estão acontecendo automaticamente, então vão ficar por dentro de tudo. E agradecer mais uma vez a Renata a trazer essas informações, que para nós é muito importante. Já tirou um monte de dúvidas que eu tinha. Renata, obrigada. Eu que agradeço. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem, que eu pergunto para ela. E a gente responde prontamente. Fico à disposição. Obrigada, Renata. Obrigada, Roberta.